Oi, gente, tudo bem? Hoje começaremos a meta 6, falando sobre o projeto Genoma Humano. Esse conteúdo está no módulo 10, unidade 30. Um breve histórico, então. Em 1986, começam os primeiros estudos sobre a importância de sequenciar o genoma para a prevenção do câncer. Então, lembrando que o projeto Genoma visa estabelecer quais são os nucleotídeos que formam a cadeia de DNA para que se consiga descobrir principalmente a cura ou a prevenção de algumas doenças. Em 1990 foi criado o Centro Nacional de Pesquisa do Genoma Humano nos Estados Unidos, que começou a mapear então o genoma dos seres humanos. No ano 2000, o Brasil cria o Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco, dentro da Universidade de São Paulo, e acontece um grande progresso na área genética e de conhecimento do genoma. Em 1977, foram duas pesquisas que aconteceram simultaneamente, mas de maneira independente. Dois pesquisadores, esses das imagens ali, desenvolveram técnicas para identificar a sequência de nucleotídeos que formam uma sequência de DNA. Então, nós já sabemos que o DNA ele é formado por pequenas estruturas chamadas nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Nós temos 4 tipos de base nitrogenada: adenina, timina, citosina e guanina. Inovaram propondo um método que utiliza didesoxirribonucleotídeos, que nós vamos representar por DDA, DDC, DDG e DDT, que bloqueiam a síntese de DNA. Então vamos lá, sequenciamento do DNA. O tempo todo, as nossas células estão naturalmente autoduplicando o seu DNA para a formação de novas células. Então, para que a divisão celular aconteça, antes da divisão acontecer, é necessário que o DNA seja duplicado. O próprio material genético consegue fazer essa autoduplicação. Então, se colocarmos em um meio de cultura os ingredientes necessários para a ocorrência da autoduplicação, o que a gente usa para fazer essa autoduplicação? Um DNA molde, a DNA polimerase, que é uma enzima, e os nucleotídeos, que são as pequenas unidades que formam o DNA. A, T, C e G acontece espontaneamente a autoduplicação. Beleza. As enzimas catalisam a autoduplicação, pareando os nucleotídeos complementares. Então, quando essa fita se abre, quando o nosso DNA se abre, né? Lembrando então que para acontecer a duplicação é necessário que a fita de DNA, que é dupla, se abra e as bases complementares vão se ligando para a formação de uma cópia desse DNA. Para isso acontecer, os nucleotídeos precisam encontrar os seus pares de base. Então, a adenina vai procurar a timina, vai se encaixar com a timina. A citosina com a guanina. Esse conteúdo nós já tivemos, certo? Vamos lá. Se no lugar de adenina utilizarmos a didesoxiadenina, que vamos representar ali por DDA, a enzima DNA polimerase utiliza no lugar da adenina. E a autoduplicação é bloqueada, resultando numa molécula menor. Então, o que é que vai acontecer? Se em vez de colocar só adenina nesse meio de cultura, por exemplo, for colocado DDA, o DDA também se liga à timina. Então, para ligar com a timina tem que ser adenina. Mas essa nova molécula aí, né, a didesoxiadenina, é capaz de também se ligar à timina. Com isso, ele impede que o resto da sequência faça sua ligação, como está na minha imagem aqui. Então, por enquanto, né, essa fita aqui, que é a nossa fita molde, G, G, T e A, está recebendo os nucleotídeos. Qual é o nucleotídeo que vai se ligar com o G? O nucleotídeo C, certo? A base nitrogenada, citosina desse nucleotídeo. Porém, quando chegou aqui no T, timina precisaria de uma adenina, mas a DDA
também se liga com a timina. Só que a partir do momento que ela se liga, a DNA polimerase, que é a enzima que vai auxiliar esse processo, entende que a ligação acabou. E aí nós temos como resultado um pequeno fragmento de duplicação. Todo o resto não será duplicado, ok? Colocando então todos os nucleotídeos A, T, C e G mais DDA, as moléculas copiadas receberão tanto a adenina normal quanto a didesoxiadenina, DDA, porque ambas competem pelo sítio ativo da enzima. O que é o sítio ativo da enzima? É o local de ligação entre a enzima e, nesse caso ali, o DDA. Desse modo, teremos moléculas íntegras e outras menores. Ou seja, as moléculas que receberem aqui os nucleotídeos, beleza, terão fragmentos grandes. As moléculas que receberem o DDA, ou então o DDT, DDC, DDG, aqui no exemplo eu coloquei o DDA, tá? Mas poderia ser qualquer outro nucleotídeo, terão fragmentos menores. Por que é importante esse processo? Vamos lá. Porque pelos pequenos poros do gel, então lembrem daquele teste que nós já falamos, né? Existe uma camada de gel que faz com que os fragmentos de DNA vão passando por esses poros e é assim que é possível detectar quais são os tamanhos desses pedaços de DNA. É possível que ocorra a separação dos fragmentos de acordo com o número de nucleotídeos. Então, separando por tamanho, é possível encontrar qual é o tipo de nucleotídeo que forma a sequência de DNA. Em 1983, foi desenvolvida uma técnica que nós abreviamos pela sigla PCR. Essa técnica permitiu a multiplicação do DNA, ou seja, quando se tem um pequeno fragmento de DNA, para fazer uma análise genética desse único fragmento é muito difícil. Então, se nós tivermos várias cópias idênticas desse mesmo pedaço, quanto mais DNA, quanto mais amostra tiver para o estudo, é melhor. Isso acontece, por exemplo, hoje em casos de investigação criminal. Então, em alguma cena de crime, por exemplo, é coletada uma pequena amostra de sangue ou de sêmen ou de algum tecido biológico e para poder fazer análise desse DNA, antes é preciso que se multiplique a quantidade de DNA presente nessa amostra para garantir um resultado correto. Como que essa técnica funciona? Então, a molécula de DNA antes é aquecida até que as ligações de hidrogênio se rompam. Então, as bases nitrogenadas de uma molécula de DNA são ligadas por pontos de hidrogênio. Essas pontes são ligações fortes que, para serem rompidas, precisam de uma temperatura um pouco mais elevada. Em seguida, é inserido nucleotídeos, DNA polimerase, que é a enzima, e um primer. O primer vai ser uma sequência que vai indicar para o nosso DNA onde começa um código genético, onde começa o fragmento do DNA que nós temos interesse, né, em multiplicar. O iniciador, que é o primer, se liga a uma das fitas que servirá como molde. A DNA polimerase catalisa. Então, no desenho ficaria mais ou menos assim. A nossa fita dupla de DNA se abre, certo? Vem aqui a nossa DNA polimerase, que é a enzima, vai fazendo a leitura das bases nitrogenadas e as suas bases complementares, certo? Então, o primer vai identificar aqui qual é o trecho que precisa ser amplificado ou então multiplicado, tá? São sinônimos. O aprimoramento da técnica de PCR. Então, em 1986, foi criado uma pequena alteração nesse método do PCR. Por quê? Antigamente, nos primeiros testes, era possível apenas distinguir as bandas, que nós já falamos, né, sobre as identificações ali do material genético através das bandas, e isso precisa ser revelado.
Então essa primeira imagem aqui nos mostra como era o sequenciamento antigo. E depois, em 1986, um melhoramento fez com que cada nucleotídeo, cada base nitrogenada diferente tivesse uma cor. E isso possibilitou uma melhor visualização. Então os pesquisadores conseguiram perceber quais são os nucleotídeos presentes no fragmento de DNA que eles estavam estudando. Em 1991, foi desenvolvida uma técnica que prometia acelerar o projeto Genoma Humano. Então, nessa técnica, o DNA ele é cortado de maneira aleatória, lembrando que os nossos cromossomos são novelos de DNA. Quando nós desenrolamos esse novelo, temos uma longa molécula de DNA. Então, nessa nova técnica, esse DNA era cortado em milhares de pequenos segmentos, com no máximo 1000 pares de base nitrogenada em cada segmento, que é lido simultaneamente. E em seguida, um programa de computador é que vai organizar essas sequências. Então ficou muito mais fácil, porque antigamente, no começo desses estudos, tínhamos uma longa fita de DNA que era estudada por apenas uma pessoa ou por um computador. Quando esse DNA foi fragmentado, cada pesquisador conseguiu ficar com uma pequena amostra e fazer a análise dessa pequena amostra. Então isso acelerou o processo ali do projeto do genoma humano. Em 1995 e 96 foram finalizados os primeiros sequenciamentos de uma bactéria e uma levedura. Uma levedura é um fungo, então esse foi o primeiro organismo eucarionte a ter todo o seu material genético sequenciado. O que isso significa? Que nós sabemos exatamente qual é a sequência de nucleotídeos que forma o material genético de um organismo. Em 1998, o sequenciamento de um nematóide, que é esse animalzinho aqui, é um tipo de verme, tá? Então esse foi o primeiro animal sequenciado. E então, o mapeamento de seres humanos, o genoma humano, foi terminado, encerrado no ano 2000. Quais foram os números? Qual foi a conclusão desse mapeamento? Mais de 3 bilhões de pares de nucleotídeos. Lembram lá do A com T, C com G? Então, no nosso material genético, no nosso genoma, temos mais de 3 bilhões desses pares, 500 quintilhões de cálculos comparativos, entre 30 e 40 mil segmentos de DNA capazes de transcrever em RNA, que por sua vez é capaz de orientar a síntese de mais de 400 mil proteínas. Conclusão: 99,9% do genoma é semelhante entre si. Então foi feita uma comparação entre vários seres humanos, entre várias pessoas, e concluiu-se que 99,9% é semelhante. Cuidado que semelhante não quer dizer igual, E 0,1% de diferença, dessa diferença, deve ser suficiente para explicar os fenótipos. Os fenótipos são essas modificações visíveis. Então, todos nós somos diferentes uns dos outros, e essa mudança, essa diferença que nós conseguimos observar, nós chamamos de fenótipo. O fenótipo é expressão do genótipo. Vamos lá. O genoma do câncer. Então, o câncer é provocado por mutações genéticas. A possibilidade de identificar as mutações estimulou os estudos do sequenciamento. Então, lembrando que a principal motivação para se identificar o genoma humano foi com o intuito, o principal motivo para identificar o genoma humano foi para prevenir e conhecer as doenças, o câncer uma delas. Então, como é que funciona o câncer? Uma célula sadia vai se dividir. Então, o tempo todo as nossas células estão se multiplicando, umas mais lentamente, outras nem tanto, mais rápidas. Quando dessa divisão acontece um erro, nós chamamos esse erro de célula mutante. Essa célula mutante pode sofrer 3 processos. Primeiro é o reparo, então a própria célula consegue consertar aqui a mutação genética e a célula se torna sadia.
apoptose, que é a identificação de um erro irreparável. A célula não consegue consertar essa mutação e leva a célula mutante à morte. Então, a própria célula se autodestrói para evitar que essa mutação seja passada adiante quando ela se dividir. Mas se o erro não for identificado, pode acontecer uma multiplicação descontrolada. Então, de uma célula, em uma questão de tempo, acontece a proliferação, a multiplicação dessas células de uma maneira desordenada. E aí está o problema. Nós chamamos, então, de tumor. Um tumor é chamado de benigno quando ele fica apenas na região em que ele foi formado. Chamamos de tumor maligno ou então de câncer quando essa massa de células penetra em tecidos vizinhos ou então atinge a corrente sanguínea e vai para outros órgãos ou para uma região muito distante da original. A gente chama esse transporte, essa migração de uma região para outra de metástase. Os fatores que contribuem para mutações genéticas que podem causar o câncer. Então, a radiação ionizante e ultravioleta, o tabagismo, o alcoolismo, os agrotóxicos e metais pesados, algumas alterações hormonais e alguns vírus, por exemplo, o HPV. Mas também temos que considerar a predisposição genética. Tem algumas pessoas que têm fatores hereditários que facilitam, que aumentam a chance dessas células mutantes acontecerem, certo? Pessoal, vou pedir então para que vocês, por favor, realizem a leitura desse conteúdo. Qualquer dúvida, me escrevam aqui no Iônica. Um beijo, até a próxima!